Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o juízo de Deus. No primeiro bloco, nós já vimos de que assim como um tribunal terrestre, haverá um juízo no céu, onde Deus será o juiz, Cristo será o nosso advogado, todo ser humano será o réu, a norma nesse julgamento será a lei de Deus e existem outros ingredientes desse tribunal. Iremos aprender agora de que Deus terá testemunhas nesse juízo divino. E Daniel, no capítulo 7, verso 10, nos fala sobre quem são essas testemunhas. Assim diz Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quando o tribunal se assenta, há milhares de milhares ao redor do trono de Deus. Quem são esses milhares que estão ao redor do trono de Deus? São os anjos. Vá para Apocalipse, capítulo 5, verso 11, e perceba o que diz o Apocalipse, capítulo 5, verso 11, na página 203 do Novo Testamento. Vi e ouvi uma grande voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Daniel 7 diz que há miríades de miríades ao redor do trono. E Apocalipse está dizendo que quem está ao redor do trono são os anjos. São também os anciãos, os seres viventes. Ou seja, esses anjos, eles funcionarão como testemunhas no tribunal. Por quê? Porque uma das funções dos anjos é relatar tudo o que o ser humano faz. Então, quando o ser humano nasce, cada um de nós recebe um anjo de presente. A gente chama esse anjo de anjo da guarda. Isso é fato. Ao nascer, cada um de nós recebe um anjo. Esse anjo nos acompanha toda a vida. E existem outros anjos que vão registrando tudo que nós fazemos, falamos e pensamos. Então, no tribunal divino, nós não seremos julgados apenas pelos atos. Cristo disse em Mateus que toda palavra que sair da nossa boca, por ela seremos julgados. E também por nossos pensamentos, porque Jesus falou de que é possível pecar em pensamento. Não é isso que ele ensinou? Então, nós seremos julgados por palavras, pensamentos e por atos. E os anjos serão as testemunhas. O tribunal divino vai se assentar e ele acontece em 3 fases. Quais são as fases desse julgamento divino? Vamos analisar a primeira fase. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Bem no finalzinho da sua Bíblia, encontra aí, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Olha o que Pedro está dizendo, página 193. Página 193, 1 Pedro 4, 17. Assim diz Pedro: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Porque o juízo vai começar pela casa de Deus. O que quer dizer começar pela casa de Deus? O juízo começa por aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. O juízo começa pelos crentes, pelos cristãos, não pelos descrentes ou incrédulos. O juízo começa por aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Um outro texto que nos ajuda é Apocalipse 14, 7. E esse texto diz assim, Apocalipse 14, verso 7. Aqui está uma mensagem angélica. Um anjo desce do céu, diz o verso 6, e ele diz no verso 7, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta mensagem é chegada a hora do juízo
anuncia de que o povo de Deus começou a ser julgado. Quando nós vamos para o livro do profeta Daniel, no capítulo 8, verso 14, nós descobrimos de que esse juízo, ele começaria depois que se passassem 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 dias em profecia. E Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, nos aponta o momento em que deveria começar esse período. É a saída do decreto para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém. Esse decreto para restaurar e edificar Jerusalém foi promulgado pelo rei Artaxerxes em 457 a.C. Se você viaja 457 a.C., 2.300 anos, você vai chegar ao ano de 1844. O ano de 1844, profeticamente, segundo Daniel 8:9, é o ano em que se iniciou o juízo. E diz Pedro, ele começa pela casa de Deus. Então, o juízo, na sua primeira fase, são para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, e ele começou em 1844, e ele vai terminar quando? Quando Cristo voltar. Porque quando Cristo voltar, ele volta para dar a recompensa. Meu jovem, você tinha uma pergunta? Pastor, então, pela profecia, o juízo vai se iniciar após essa data que o senhor falou. 2.300 anos. E isso em 1844. O senhor já havia falado em outra oportunidade. Antes dessa data, como era então o juízo? Havia um juízo antes dessa data? As pessoas eram julgadas ou o juízo só iniciou a partir daí realmente? Isso eu não consigo compreender. Antes disso, as pessoas não eram julgadas. Elas viveram e morreram, e as obras ficaram registradas nos livros de registro, aguardando o momento do juízo. O juízo só começou em 1844. Agora, o juízo começa pela casa de Deus. Nós entendemos que é por aqueles que um dia aceitaram a Cristo. Qual foi o primeiro inocente a morrer sobre a face da terra? Nós cremos ser Abel. Então, o primeiro nome que foi levado em conta no tribunal foi o nome de Abel. E ao que nós cremos, Abel, por sua oferta a Deus, ele demonstrou obediência e fidelidade. Então, Abel foi o primeiro nome a ser julgado. Ou seja, em 1844, começou o juízo, primeiro pelos mortos, depois os vivos. Hoje o juízo está em processo. E ele vai continuar em processo até que Jesus volte. Porque quando Cristo voltar, o juízo terá terminado. E todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição, tanto de mortos quanto de vivos. Então, todos serão julgados, mas o julgamento só começou, segundo Daniel 8:9, no ano de 1844. E existe uma outra passagem também a respeito do juízo, que acho que Paulo menciona que nós iremos julgar até mesmo os anjos. Isso é verdade? Isso é verdade. Nós vamos ler esse texto, que é a próxima fase do juízo. Nesta primeira fase ficou claro para vocês? Alguém que aceitou a Cristo, ele vai ser julgado antes da volta de Cristo. Por quê? Porque nem todos aqueles que aceitaram a Cristo permaneceram fiéis a Ele. Então, por que há necessidade do juízo? Porque a pessoa pode ter aceitado a Cristo por um momento, mas pode ter abandonado o caminho. Patrícia. Voltando um pouquinho, na parte dos anjos, nós nascemos, já tem um anjo lá para nos guiar a vida inteira. Esses anjos, eles nos protegem, nos orientam. Claro, porque a função dos anjos é essa. Tanta proteger, gente guiar. vai para o lado errado e permanece no lado errado. Nós ouvimos a voz e não queremos escutar. Essa luta entre o bem e o mal na nossa mente. Queria entender por que a gente não consegue ouvir nosso anjo da guarda muitas vezes.
A Bíblia declara que nós vamos sempre ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Deus sempre fala conosco, a consciência, através de sua palavra, a natureza revela e fala quem é Deus. Nós temos que buscar a Deus para cada vez mais ouvirmos melhor. Mas os anjos têm a função de nos proteger, e há os anjos do mal que querem apenas causar destruição e morte. A quem você vai dar espaço? É isso que determina as nossas atitudes, certo? Na primeira fase do juízo, começou em 1844 e termina na volta de Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar, todo mundo já está decidido para a salvação ou para a perdição. Então iremos para a segunda fase do juízo. Vamos ler agora então 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, que é o texto que o Igor mencionou para a gente. 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. O apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? O apóstolo Paulo está falando aqui de um juízo. Só que agora ele está dizendo de que nós iremos julgar os anjos. Quando os anjos serão julgados? Que anjos serão julgados? É lógico que são os anjos maus, porque os anjos bons nunca pecaram. Os anjos maus pecaram e precisam ser julgados. Agora, se Paulo está dizendo que os santos haverão de julgar os anjos, não pode ser um julgamento antes da volta de Cristo. Tem que ser um julgamento após a volta de Cristo, quando os salvos já estarão no céu e poderão analisar o caso dos anjos também. Nós vamos ler mais um verso em Apocalipse capítulo 20, para nós entendermos melhor esse assunto. Olha o que diz Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que o Apocalipse 20, versículo 4, está falando de tronos, nos quais se assentaram os salvos, que foram aqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Então os salvos se assentam e eles começam a julgar. E eles julgarão por 1000 anos. Ou seja, aqui está a segunda fase do juízo. De 1844 até a volta de Cristo, são julgados os que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quem aceitou e permaneceu fiel é declarado salvo. Quem aceitou, mas abandonou, está perdido. Agora, quando Cristo leva todos os salvos para o céu, inaugura-se um período de 1000 anos. Agora, os salvos vão começar a julgar os anjos maus, que nós vimos em 1 Coríntios, e também os ímpios, que continuam mortos aqui na terra. Esta é a segunda fase do juízo, é o julgamento dos ímpios. Isso quer dizer de que esta fase não é um julgamento para dizer se ele está salvo ou perdido, porque isso já foi definido antes da volta de Cristo. Essa segunda fase, que acontece durante o milênio, é só para determinar o porquê da perdição dos ímpios. Jair? Pastor, aqui está falando de uma marca na fronte e na mão. Que marca é essa? Nós tivemos essa pergunta aqui já, alguns programas atrás, não sei se você lembra. Eu disse que a gente não tem todo o tempo para entrar nesses detalhes, mas a marca da besta e a marca ou selo de Deus na Bíblia representam obediência ou desobediência. Eu vou falar um pouquinho mais desse tema daqui umas 3 semanas.
O certo é que tem a ver com obediência. Quem obedece a Deus e sua lei, recebe o selo da sua aprovação. Quem não obedece a Deus, recebe o selo ou a marca da besta. Porque no Apocalipse existem várias bestas. A palavra besta quer dizer um animal. E um animal em profecia é um reino ou um poder. Então no Apocalipse são descritos reinos ou poderes que se opõem a Deus. Então quem não está com Deus vai ficar ao lado desses poderes. Então, reprisando, os salvos são julgados antes da volta de Cristo. E quem não aceitou a Cristo já está condenado. Ou quem aceitou e abandonou também está condenado. Agora, durante 1000 anos, os salvos no céu vão julgar os ímpios e também os anjos. Mas não é para dar a eles uma segunda chance. É apenas para descobrir e tornar patente para o universo inteiro o motivo da sua perdição. Por exemplo, vamos supor que você se salva e a sua esposa não. Você chegará no céu e você vai perceber que sua esposa não está ali, porque nós vamos nos reconhecer no céu. O céu pode ser um lugar feliz, sendo que uma pessoa que eu amava na terra não estará do meu lado? Então entra essa fase do juízo. Quando cada caso for analisado e eu perceber que a minha esposa ou meu esposo não está no céu, nós iremos abrir os livros de registro que contém todos os atos e nós iremos perceber todas as vezes que Deus trabalhou para a salvação dela ou dele e ao longo de toda a vida ele ou ela rejeitou. E quando nós virmos todos os detalhes do grande conflito e a ação divina para salvar a pessoa que nós amamos, e nós percebemos que em virtude de tudo que Deus fez, ela ainda assim não quis, nós iremos dizer: Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles. E essa justiça divina vai saciar, vai nos contentar. E nós vamos entender de que o céu é um lugar para pessoas que desejam estar no céu. Sim, Sheila? Você me fez lembrar de uma pergunta que a minha filha fez para uma pessoa que estava dando estudo. Ela disse assim: mas se eu for salva e a minha avó, que eu tanto amo, não vai? E no céu diz que não haverá nem choro nem ranger de dentes. Mas aí eu vou estar e vamos nos reconhecer. E eu vou ver lá a minha avó que não foi. Eu não vou ficar triste, não vou chorar? Essa foi a pergunta da minha filha. É o que eu acabei de dizer. Quando ela perceber tudo que Deus fez para salvar a avó dela, e ainda assim a avó não quis, Deus não poderia forçá-la a estar no céu. E quando nós estivermos no céu, livres do pecado e da tendência para o mal que nós temos, o nosso amor será diferente. Porque nosso amor hoje é um amor mesclado com o egoísmo. Ele deixará de ser assim no céu. Você quer ver um exemplo? Quem aqui é pai e mãe? Você, Igor, vocês são pai e são mãe. Se você tiver um prato de comida aqui e 2 crianças para serem alimentadas, e você não pode dividir o prato, você tem que alimentar uma e deixar que a outra morra. Mas uma criança é teu filho ou tua filha, a outra é uma desconhecida. Para quem você vai dar a comida? Para quem? É claro que você vai dar para o seu filho. Por que você faz isso? Porque é seu filho, porque você o ama. Agora o seu amor é egoísta. Porque só por não conhecer a outra criança, não quer dizer que seu filho é melhor do que ela. Mas você percebe que o seu amor é egoísta? Então não pense no céu com esse amor egoísta que a gente tem hoje. Quando nós chegarmos no céu e reconhecermos quão bom Deus foi, tudo que Ele fez para salvar as pessoas, só não estará lá quem não quer ir.
Porque o céu é um lugar para quem quer ir. Deus nunca vai forçar você a ir para o céu. Deus nunca pode forçar ninguém. Nós temos que querer ir para o céu. E finalmente, chegaremos à terceira fase do juízo. E sabe qual será essa terceira fase? A fase da destruição dos ímpios. Interessante que o fogo descerá do céu depois dos 1000 anos, terminada a segunda fase, e vai matar a todos os ímpios. Diz a palavra de Deus, Jesus declarou de que esse fogo não foi preparado para ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que os ímpios morrerão junto com o diabo e seus anjos? Porque esses ímpios não aceitaram a Cristo como Salvador. Rejeitaram todas as oportunidades que o céu deu. E sabe o que Deus está fazendo conosco agora? Está nos dando mais uma oportunidade. Ele está trazendo luz para a nossa mente. Está dizendo assim, olha, este é o caminho, andai por ele. Se nós não atendermos a esse convite divino, um dia nós vamos estar com essa multidão que vai ser queimada pelo fogo eterno. Agora você tem que fazer uma escolha. Cada um, individualmente. Você quer aproveitar os míseros anos que você tem nessa vida para viver do seu jeito e perder a vida eterna? Ou você quer aceitar Cristo como teu Salvador, aceitar os ensinos desse livro e talvez passar por momentos de provas nessa vida, talvez viver uma vida de submissão, com dificuldades, problemas, mas com uma eternidade à sua frente. É uma escolha. Você que está em casa nos acompanhando, ninguém vai para o céu empurrado. Só irá para o céu quem desejar muito o céu. O juízo é a favor dos santos. O advogado nunca perdeu uma causa. O advogado é filho do juiz. Então toda a garantia de salvação foi dada a você. Só falta uma coisa: você declarar de que esse advogado é o seu advogado. Como é que você declara isso? Você diz para Cristo, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Você está disposto a abrir o seu coração a Deus e dizer, Senhor, seja o meu Salvador. Eu quero que o Senhor interceda por mim. Eu quero que o Senhor assuma o meu caso. Porque se não for assim, quando chegar a hora do juízo, eu estarei eternamente condenado. Hoje nós vamos pedir uma primeira demonstração de vocês. Enquanto o Tarso estiver cantando, aqueles que quiserem, diante dessas câmeras, para todo o Brasil, declarar publicamente que quer que Jesus seja o seu advogado, que quer colocar o seu caso nas mãos dele, que quer a partir de hoje passar a viver o que esse livro ensina, você vai poder se colocar de pé, porque eu vou orar por você. Enquanto ele estiver cantando, será o tempo que você terá para ir.